Jeremias capítulo 1, versículo a partir do 4, que tem como título: Jeremias é convocado a pregar, que diz: a palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui o eterno Senhor, eis que não sei me expressar, ou na sua tradução, falar. Sou como uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és como uma criança. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te, assim diz o Senhor. Amém? Sentai glorificando o santo nome do Senhor. Queridos, esta palavra já é bem conhecida da igreja. Fala-se sobre o profeta Jeremias, a qual ele foi separado por Deus para levar uma mensagem à nação de Israel, ao povo de Israel, uma mensagem de Deus para que o povo andasse nos caminhos do Senhor. Todavia, a gente começa a adentrar dentro desse texto e ver Jeremias, ele redarguindo, voltando-se atrás, se questionando, se perguntando: por que eu, Senhor? Sou como uma criança, não sei o falar. E Deus, ele lhe dá uma direção falando que ele não se sinta como uma criança, que ele saiba que Deus capacita, que Deus prepara. E às vezes, querido, a gente começa a pensar numa direção dessa, a qual Deus tirou ele ali, do meio do povo, separou, escolheu para uma linda missão, e ele começa, de uma certa forma, se questionar, logo ele: quem sou eu para tamanha obra que o Senhor está designando para fazer? Às vezes ele não queria acreditar naquilo que Deus iria operar na vida dele. Então, queridos, é da mesma forma somos nós. Muitas vezes não queremos acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade. Claro que dependendo de Deus para nos instruir e nos direcionar. Às vezes nos colocamos, nos fazemos tão pequeno, diante das situações que se encontram em nossa frente, em nossa vida, que achamos que não somos capazes de lidar com certas situações, ou talvez também de romper com elas e fazer a diferença. Às vezes acreditamos por vir de uma família, talvez de uma origem humilde, simples, talvez de um contexto familiar destruído espiritualmente ou familiar, achamos que não podemos fazer a diferença. E certa vez, um pequeno garoto de uma família, de um casal de pais, o casal destruído espiritualmente por não ter nascido para Cristo, e vivia um casamento um pouco sofrido mediante um vício do pai dele, que o pai dele bebia, tinha problema com álcool. E sabemos que o problema com álcool tem sido um mal muito grande nas famílias, que tem destruído casamentos, tem destruído filhos, família, enfim, tem acontecido muitas coisas. Perdido o emprego, tudo para prosperar e crescer. Mas na verdade era que esta criança criou-se junto desse casal. A mãe tinha um problema de memória e o pai, ele tinha problema com álcool. O pai teve grandes oportunidades de crescer, prosperar, trabalhou em empresas boas na cidade grande, e a mãe sempre em casa, cuidando da casa. Mas chega um momento que o casal, o esposo, começa a se envolver com bebida e começa a destruir ali o seu casamento, até o momento que acontece uma traição. E essa traição mexe com o emocional dela, uma vez que ela já tinha um emocional um pouco abalado, problemas
talvez de família, pelo pai dela já ter tido algum tipo de problema também mental na idade, mas ela também teria herdado um pouco isso do seu pai. No entanto, acontece que o casal acaba sofrendo com esses danos, com essa traição, com o vício, o álcool, enfim, acaba-se muitos sonhos sendo perdidos na cidade grande e depois eles regressam para a sua terra natal, vindo morar a sua origem de onde eram. No entanto, essa criança, vendo toda essa situação e vendo que era difícil, ela começou desde criança a entender, né, que aquilo não era bom, o álcool do seu pai, o alcoolismo, o jeito como a sua mãe pensava e via as coisas também, por não acreditar que poderia mudar de vida, acreditava-se que deveria viver aquela vidinha simples, sem prosperar, sem vencer, sem grau de estudo. Os pais analfabetos, não tinham conhecimento nas letras, na escritura. No entanto, acreditava-se numa vida bem arcaica. No entanto, esse garoto, ele resolveu romper com tudo isso, com essa crença limitante. Ele começou a entender que poderia ser diferente do seu pai, da sua mãe, e poderia, além disso, ter um conhecimento, uma estrutura, estudar, se profissionalizar, vencer na vida, e também ele poderia ter um casamento lindo, maravilhoso, não como o dos pais, que era destruído. E essa criança cresceu, se tornou rapaz, começou a estudar, começou a se dedicar, terminou os estudos, fez faculdade e chegou um momento que ele casou-se e preferiu ter uma vida diferente. E detalhe, a primeira namorada que ele arrumou foi a namorada que ele foi para a casa dela e de lá fez o casamento. Foi uma direção totalmente diferente que ele quis para a vida dele. Então, querido, esse garoto, ele começou pela misericórdia, trabalhar, prosperar aos pouquinhos e ter uma vida diferente. Porque a prosperidade, muitos se enganam, acha que é ser rico o suficiente, ter milhões. Não, querido, prosperidade de Deus é você ter um casamento abençoado, família abençoada, ter o teu trabalho abençoado, seja qual for a profissão, tá entendendo? Todo trabalho é digno. Então, tem crenças limitantes que nós temos que aprender a romper, querido. E esse garoto que rompeu essas crenças limitantes tornou-se pastor e hoje está aqui contando essa história para vocês nesse púlpito. É a minha pessoa, é a minha história, é a de onde eu venho, a minha origem, está entendendo? Então, querido, você pode romper as crenças limitantes da sua família. Talvez se o teu pai, teus pais, avós, vêm de um contexto destruído espiritualmente, talvez casamentos destruídos, porque era muito comum aqui no Nordeste acontecer casais serem destruídos, porque o homem machista, na sociedade machista que vivemos, acontece trair as esposas. Na minha família eu tenho históricos complicados, a pastora sabe, né, pastora? Só a misericórdia. Mas a gente conhece muitos casos, está entendendo? No entanto, é preciso fazermos a diferença. Em Provérbios, capítulo 23, 7, diz, querido, porque como imagina a sua alma, assim ela é. Ou seja, como você se vê, como você se imagina, como você vê a sua vida, assim ela será. Se você vê a sua vida diferente, talvez dos seus pais como eu vi, você terá uma vida diferente. Talvez se você vê a sua vida no amanhã melhor, espiritualmente, profissionalmente, assim será, querido. Mas se você aceitar a vida como você vem, da origem da qual você veio, também viverá a vida inteira e não avançará. Ou seja, é preciso você identificar aquilo que está te travando, aquilo que está sendo um bloqueio na tua mente, na tua vida espiritual, na tua vida conjugal, nos teus estudos, na tua profissão, enfim. Você precisa fazer um diagnóstico espiritual e entender o que é que você precisa destravar na sua vida. Então, querido, identifique, confronte, venha romper essas crenças limitantes que impedem de você viver plenamente o propósito de Deus na sua vida, porque Deus, ele tem um chamado. Jeremias, na sua pequenez, na sua limitação,
Ele achava que não seria capaz de conduzir uma nação de Israel, tampouco levar a mensagem de Deus, aonde muitos profetas já não profetizavam mais por Deus, mas a bel prazer dos reis. Outros se desviavam, profetizando a deuses pagãos. Ou seja, querido, muitos estavam se desviando naquele momento. E Jeremias acreditava em sua crença limitante que não seria capaz. Você já parou para se perguntar: qual é o meu propósito? O que Deus quer de mim? O que Deus quer fazer diferente em mim para impactar a minha família, impactar a minha casa, impactar o ambiente onde eu trabalho? Qual é o propósito, o chamado que Deus tem na minha vida para fazer a diferença? Você já parou para se perguntar acerca dessa direção de Deus na sua vida? Glória a Deus. Você precisa fazer uma análise, querido, da sua vida. Você precisa seguir em frente. Você não pode olhar para as dificuldades. Você não pode olhar para a origem a qual você nasceu, talvez a situação onde você foi criado, o contexto ali, sociocultural ou socioeconômico, enfim. Talvez aquele contexto ali não vai te oferecer muita coisa para você prosperar. Lembra de Abraão, Gênesis capítulo 12? O que foi que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra longínqua, longe, que eu vou te mostrar onde é. E lá tu serás muito abençoado e prosperará, será pai de nações. Então, querido, Abraão resolve quebrar essa crença limitante onde ele estava, no meio da família dele, e seguir em frente. Ele saiu em frente para prosperar, para vencer, debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus. Quando você tem a direção de Deus em você, quando Deus fala contigo, algo diferente vai acontecer, querido. E ele foi sensível ao Espírito Santo, à voz de Deus, e aceitou esta direção de Deus na vida dele. Ele poderia muito bem ficar no comodismo. É bom, né, ficarmos no comodismo, ficarmos bem acomodados. Mas tem situações, querido, que você precisa sair do comodismo e seguir em frente, porque você tem que romper certas barreiras, certas muralhas, certos problemas que se colocam diante de você. Então você tem que vencer essas crenças limitantes em sua vida. Então, querido, muitas vezes essas crenças limitantes, elas podem vir da infância, tá entendendo? Você acreditar que não é capaz. Talvez uma palavra de um pai, de uma mãe, que liberou uma palavra dizendo que não iria conseguir, uma palavra de maldição que foi proferida. Talvez um professor no passado que disse uma palavra com você dentro da sala de aula, cometeu ali um bullying, uma palavra que te machucou e te feriu, e você passou a acreditar que aquela crença é verdade na tua vida. Eu não consigo aprender, eu sou burro, meu pai me chamou de burro, meu professor, eu não consigo aprender, eu não consigo desenvolver, está entendendo? São crenças que ficam dentro de você enraizado, e você precisa quebrar essas barreiras, está entendendo? Talvez você tenha uma experiência dolorosa, talvez você tentou algo e não conseguiu, fracassou. Talvez você foi vítima de rejeição, alguém te rejeitou na infância, na adolescência, ou talvez na vida adulta, sabe? E ali você sentiu-se tão ferido, tão machucado, porque aquela pessoa lhe rejeitou, se afastou de você. Mas você não pode deixar isso ser uma crença dentro de ti para você continuar desse jeito. Você não pode se ver como um coitado, sabe? Não aceita o espírito de coitado em ti. Não aceita esta maldição na sua vida. Rompa no nome de Jesus. Talvez você venha de uma cultura diferente, padrões sociais, padrões religiosos diferentes, não sei, talvez algo totalmente diferente do que você está vivendo por esse tempo, mas não deixa que o passado
persista em ti, não deixa que essas coisas te direcionem, está entendendo? Mas antes rompa, siga em frente, não temas, porque o Senhor é contigo. Quando Deus falou com Jeremias, aleluias, não se sinta como uma criança, porque onde eu te mandar, tu irás, e eu serei contigo, está entendendo? Então Deus já estava ministrando nele, quebrando essa objeção que estava na mente de Jeremias, por não ser preparado, não ser capacitado. Ei, crente, ninguém nasce capacitado e preparado, tudo é no tempo. Deus vai capacitando, Deus vai preparando, Deus vai dando crescimento, vai dando a sabedoria, vai te direcionando. Entra aqui, estuda aqui, faz este curso, entra nesta faculdade, faz esta profissão, aprende com fulano trabalhar, está entendendo? E você vai aos poucos se capacitando, vai se moldando naquela profissão, naquele trabalho, e Deus vai trabalhando em você e você vai crescendo, está entendendo? Da mesma forma foi Deus falou com Jeremias, que ele não temesse, porque Deus seria com ele por onde quer que ele andasse. Então Deus daria a ele uma palavra de poder, uma palavra de verdade, para que ele pudesse vencer, para que ele viesse romper as limitações e assim seguisse em frente. Porque quando Deus se responsabiliza, querido, Deus é com você. Não tenha medo, Deus é com você para te dar direção, querido. Se você está debaixo da bênção do Senhor, se você está debaixo do princípio de Deus, está firme nas promessas do Senhor, querido, então se prepara, porque eu creio que Deus vai mostrar a direção para você e você vai vencer em Cristo Jesus. Então vença pelo poder da verdade da palavra de Deus. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eita glória! Que verdade é essa que nos liberta? A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo ministrando dentro de você uma palavra de sabedoria, uma direção para você vencer e você aprender mais de Deus e assim acertar na direção que Deus quer ministrar dentro de você. Por mais que alguém não acredite no teu chamado, por mais que alguém está dizendo, eu estou duvidando, quanto tempo vai ficar na presença de Deus? Porque é assim, querido. Os inimigos da nossa alma, ele tenta nos abater, lançar palavra contrária, dizer ele está indo para a igreja, eu quero ver até quando ele ou ela vai aguentar ficar dentro da casa de Deus. É só, como diz o ditado de hoje, é fake news, né? É só enfeite, está entendendo? Está ali só por estar por um tempo, mas está repreendido no nome de Jesus. Não aceite palavra contrária, igreja. Não aceita a palavra de maldição na tua vida. Está repreendido em nome de Jesus, está entendendo? Está repreendido em nome de Jesus, porque o sistema deste mundo quer te abater, o sistema do mundo quer fazer você cair. As pessoas, poucas existem para te ajudar, existem mais pessoas para te acusar, mais pessoas para te perseguir do que ajudar. Mas louvamos a Deus pelas pessoas que aparecem para te ajudar. Louvamos a Deus por um amigo, ou dois, ou três, que ali torce pela tua felicidade, torce pelo teu projeto de vida, pela tua vida, está entendendo? Descanse. Deus, ele afasta amizades que não são de Deus. Deus, ele afasta, querido. Aquela amizade que é para crescer, vai crescer contigo, mas aquela que não é de Deus, Deus permite afastar, e ali Deus vai trabalhando na tua vida para você vencer, sabe? Tem pessoas, querido, que na tua frente é uma coisa, mas por trás é outra. Tem pessoas que são expert em manipular mentes. Tem pessoas que manipulam mentes dos outros. Vem para você feliz, sorrateiro, mansinho, sorriso estampado, tá entendendo? E ali começa a soltar a palavra, começa a induzir ali aquela conversa e começa a tentar mudar a tua mente, a tua visão acerca de fulano, de Beltrano, não sei de quem, do trabalho, do patrão, do encarregado, enfim, começa a falar. E se você não vigiar, querido, você vai acabar entendendo, achando que é verdade aquilo que não é, está entendendo? Então você tem que ter sabedoria da parte de Deus, para não se deixar levar por conversas aleatórias, conversas que parecem bonitas, que parecem como mel doce. Você tem que ter sabedoria da direção de Deus, para não se deixar se levar, porque o inimigo, ele é expert em querer lhe tirar da presença de Deus.
Em Romanos capítulo 12, 2 fala que a palavra de Deus ela veio para renovar a nossa mente, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente pela renovação do vosso entendimento do Espírito Santo de Deus, para que experimenteis qual boa, agradável, perfeita vontade de Deus seja sobre a tua vida. Então, querido, nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que quebrar as barreiras, nós temos que quebrar essas muralhas, está entendendo? Independente de onde você veio, da qual origem você veio, você talvez possa vir da família mais fragmentada espiritualmente, a família mais fragmentada familiar, enfim, independente da origem da qual você veio, você precisa romper com as barreiras, com as dificuldades. Você pode fazer a diferença, você pode ser a melhor versão sua, você pode ser referência para a tua família, você pode ser referência para a tua comunidade, teu trabalho, aonde quer que você estiver, você será uma referência inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus lhe dará sabedoria, discernimento para você vencer no nome de Jesus. Está entendendo, querido? Então não te preocupa com a situação adversa. Deus está no controle. Deus está trabalhando na sua vida. Entenda, a nossa maior luta muitas vezes não é lá fora, é interna, dentro de nós. A cada dia temos que lutar, querido, dentro de nós. Temos que olhar para o nosso eu, para nós, e dizer: Senhor, o que é que está me impedindo, Pai, de avançar na Tua presença? O que é que está impedindo de eu entender o que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Deus, qual é a dúvida que está entrando na minha mente, meu Pai? Talvez alguém está lançando uma palavra negativa na minha vida, talvez alguém está conversando comigo e de alguma forma lançando uma palavra de derrota, de negação, para eu esmorecer, para eu entristecer. Sabe, querido, tem pessoas que quando você encontra no dia a dia, você fica feliz, mas tem pessoas que quando você encontra, você fica atribulado. Tem pessoas que têm algo espiritual que quando passa por você, você sente, e às vezes passa até em você, você fica um pouco atribulado de ter aquela pessoa conversado questão de 1 minuto com você. É preciso você ter cuidado com esses ataques espirituais contra a sua vida. É preciso você ter cuidado e deixar Deus trabalhar na sua vida no nome de Jesus. Talvez as lutas tenham sido grandes, você achando que não vai conseguir, mas deixa eu te falar, Deus escolheu você para uma linda história. Tu entende isso? Deus escolheu você para uma linda história. Você tem que viver sem limites em Cristo. Você tem que deixar Deus trabalhar na tua vida, mesmo com luta, com dificuldades, mesmo vindo de uma família toda destruída, mesmo o casamento, sei lá, de repente acabou, talvez você ficou sem um emprego, o emprego não tem mais, os boletos chegaram. Você tem que viver a promessa de Deus em sua vida e buscar, porque se você não buscar em Deus, você não terá força para vencer essa batalha. Você não vai conseguir vencer sem Cristo. E em 2 Coríntios 5,17 fala que em Cristo somos novas criaturas, querido. Nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem. Filipenses 4,13. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então busque tão somente sem reservas em Deus. Busque em Cristo força para vencer. Nós somos chamados a viver pela fé, querido, e não pelo medo ou por experiências passadas. Experiências passadas fica a marca, a cicatriz, mas Deus vai dando um crescimento, Deus vai dando a estrutura para você vencer. Você vai tendo força para romper as dificuldades, está entendendo? E fazer a diferença sim no nome de Jesus. Então não aceite o não como resposta na tua vida, mas corra em busca do sim de Deus, do sim do Senhor Jesus,
das portas que irão se abrir sobre a tua vida. Eu libero esta palavra profética sobre a tua vida nesta noite, crente. Há portas abertas, há decreto do alto dos céus sendo liberado sobre a tua vida. Recebe nesta noite no nome do Senhor Jesus. Deus está te visitando, Deus está te fortalecendo, Deus está te chamando para uma nova jornada na presença do Senhor. Ei, Deus tem um chamado lindo na tua vida, e por esses dias você tem tido experiência sobrenatural da parte de Deus. Deus está te chamando para você avançar. Então não temas, porque o Senhor é contigo. Deus está no controle da sua vida, e eu creio que coisas novas, maiores, o Senhor fará sobre a sua vida, igreja. Não te preocupa com as dificuldades, elas existirão para você vencer. Aleluia. Hoje, fortalezas mentais que te impedem, que tem te paralisado de avançar, que tem te impedido de alcançar as promessas de Deus, de viver a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Hoje Deus está te visitando, crente, para te fortalecer no nome de Jesus. Você não é o que disseram de você, você é o que Deus diz de você. Está entendendo isso? Rejeite palavras contrárias no nome de Jesus. Rejeite palavras contrárias, porque Deus fará algo novo sobre a tua vida em nome de Jesus. Rompa com essas crenças limitantes e viva com ousadia o propósito de Deus em sua vida. Que nesta noite você venha viver os propósitos de Deus na tua vida em nome de Jesus. Eu quero estar orando por ti nesta noite, amém? Fica de pé e uma salva de palmas a Jesus.